essa revelação, né, da fornalha ardente, ela tem me acompanhado, né, já há algum tempo. Muito forte, né, o que os jovens falam lá. O Deus que nós servimos pode nos livrar da tua fornalha. Mas se ele não quiser, nós não nos submeteremos à tua diretiva, né, ao teu ordenamento. E é um discurso ousado, né, porque diante lá de todo mundo, se eles não reconhecessem, né, a autoridade do rei, eles iriam ser publicamente expostos e, ao mesmo tempo, queimados. Né? E como eles tinham uma revelação de quem era, né, o Deus que eles serviam, como eles temiam, como eles sabiam que somente tinha alguém para os livrar daquela consequência, né, da desobediência deles perante o rei, né, eles se firmaram na revelação, né? Eles não se firmaram na diretiva real, né, vamos colocar assim. E a revelação deles era tão intensa que a própria revelação se manifestou a todos ali, né? Já não eram mais 3 pessoas dentro da fornalha, eram 4. Tamanha a convicção daqueles 3 jovens em se submeter, né, ao seu Deus e não à diretiva do rei. Penso eu que é o que está acontecendo. Tá? Eu tomei vacina, não vou esconder isso de ninguém. Não me acho nem maior nem melhor por causa disso, e também está um pouco pior. Tá? Eu ponderei diante do Deus que eu sirvo e, por uma questão como eu confio no Deus em quem eu confio de fato, né? Se eu recebesse aquela vacina, ela não me faria mal algum. Tá? E não, como diz, não me achei com menos fé por causa disso. Tá? Agora, evidentemente, sim, nós temos que reconhecer a quem nós temos servido. Né? Isso é importantíssimo, a gente estar diante dos nossos olhos, né, com esse coração perfeitamente alinhado. Tá? E não quero parecer incoerente, né? Caramba, você está falando de Deus e você tomou vacina. Eu deixo para cada um que quiser me medir com isso, que me meça, tá? E o que é importante para mim é a minha medição diante do Deus a quem eu sirvo. Ok? Bom, o que acontece? Nós temos uma revelação que tem nos acompanhado, né, esses anos todos aí. Nós sabemos quem é o nosso Deus, nós sabemos que ele tem se manifestado cada vez mais para nós, ele tem se manifestado cada vez mais em nós, tá? E eu quero, justamente com vocês, meus irmãos, nos alinhar para que a nossa revelação desse Cristo, o Filho do Deus vivo, seja de fato tão intenso em nossas vidas que o quarto ser da fornalha se manifeste para o mundo. Porque a convicção daqueles 3 jovens chamou e substancializou, né? Tamanha era a palavra neles, tamanha era a revelação do verbo vivo neles, que o verbo se sentiu confortável em se manifestar. E a única coisa que o verbo permitiu daqueles 3 jovens foi que se queimasse as amarras humanas que eles tinham neles, né? Nem as vestes foram chamuscadas, nem as vestes saíram com cheiro de queimada, né? E isso, para mim, é muito, muito forte, porque
coerentemente, né? Eu até me alinho muito com o Anselmo aí nessa situação. E é necessário que a gente realmente tenha diante da gente e dentro dos nossos corações quem, de fato, nós estamos servindo. Tá? O mundo está carente dessas mulheres, desses homens, que realmente manifestam total coerência espiritual e, ao mesmo tempo, total submissão a esse Deus que nós temos falado, que está se manifestando cada vez mais em nós. Tá? A gente tem falado acerca da festa dos tabernáculos, a gente tem falado acerca da festa da Páscoa, a gente tem falado acerca da festa, né, de Pentecostes. E Páscoa e Pentecostes realmente já são realidade em nossas vidas, né? Afinal de contas, mais do que nunca, nós aceitamos Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, mais do que nunca, né? Ele, por se fazer presente em nossas vidas, já manifestou o seu Consolador, que nos guia e faz morada de novo em nós e faz a manifestação da energia dele em cada um de nós. Agora, nós temos buscado, né, o cumprimento da festa dos tabernáculos, ok? E nada mais é que a manifestação do Deus vivo em cada um de nós, tá? É a experiência individual a princípio e depois uma experiência coletiva. O Deus vivo se manifestando no seu corpo multimembrado. Nós temos falado sobre isso aí, evidentemente que isso fala aos nossos corações, e eu coloquei um propósito esse ano, eu penso que eu estou bem alinhado com cada um de vocês também. Paulo falou uma coisa muito interessante semana passada, né, que ele quer uma experiência tão viva de Cristo que ele possa ver Cristo, né? Nós já falamos, né, que Cristo tem se manifestado em nós porque nós estamos vendo Cristo em cada um dos irmãos, e eu concordo com o Paulo. Isso convence a gente até determinado ponto, tá? Porque aquela experiência daqueles 3 jovens, a convicção que eles tinham, tá, os fez experimentar algo que eles não tinham experimentado. O desafio que foi colocado diante deles, né, eles puderam externar claramente qual era o posicionamento de coração deles. E, ao externar esse posicionamento de coração, desafiou o mundo. E o mundo não quis se submeter à, vamos pôr assim, à crendice deles, a princípio, né? Porque eles criam, né, no Deus que poderia livrá-los da fornalha ardente. Então, o mundo os colocou à prova. Bom, já que vocês estão crendo, então prova-me da sua crença, né? Mostre-me a tua crença. E eles não se intimidaram diante de todo aquele desafio. Realmente é algo muito forte essa situação. Eu peço aos irmãos que realmente tenham esse fato que aconteceu com esses 3 jovens em mente. Posso até ler um pouco mais, pedir uma revelação mais profunda acerca disso, tá? Porque, a meu ver, né, essa experiência íntima, e essa convicção plena de que o Deus que eles serviam poderiam livrá-los, ela foi muito forte, entende? E colocou todo mundo de joelho, prostrando-se diante daquele ser de luz que era tão brilhante que ofuscava, né? Quem olhava a fornalha não ficava ofuscado pela fornalha, ficava ofuscado pelo ser de luz que manifestava no meio dos 3 jovens ali, junto com os 3 jovens, né? E todo mundo teve que reconhecer o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, esse é o verdadeiro Deus. Todo mundo teve que ter essa situação, porque foi revelado para o mundo quem era o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, tá?
Então é importante que você tenha diante de si mesmo, né, essa questão do temor, porque o princípio da sabedoria é o temor de Deus, concordo com o Anselmo, realmente é esse o ponto da revelação, né, de quem é o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? E cada dia que passa, né, a nossa experiência se aprofunda nesse Cristo, o Filho do Deus vivo. E evidentemente que cada dia que passa vai ser requerido de cada um de nós, né, a noção exata da nossa revelação que nós temos desse Cristo, o Filho do Deus vivo, tá? A gente tem olhado, a gente tem visto, a gente tem buscado, né, e a gente tem percebido que claramente uma mudança, né, radical em cada uma das nossas vidas. E quando nós nos propusemos, né, a ter uma comunhão, né, como corpo de Cristo multimembrado, e isso é uma coisa que está sendo vivificada cada dia mais em nossas vidas, né, o mundo começa a nos desafiar de um outro nível. Quando a gente vê todo esse ministério de impiedade que o mundo tem manifestado, e a intensidade pelo qual o mundo tem manifestado esse ministério de impiedade, né, a gente assim, percebe que, da mesma forma que o mundo tem sido um expert em manifestar esse ministério de impiedade, por uma questão de equilíbrio espiritual, eu vejo algo tremendo sendo manifestado no corpo de Cristo multimembrado. Tá? Por quê? Tamanho é a manifestação do Cristo, o Filho do Deus vivo, em seu corpo multimembrado. Tá? E isso não é nenhum problema para cada um de nós. A gente tem experimentado isso. Entendeu? Então, não estou falando nada de diferente do que você já tem experimentado. Tá? Eu quero aproveitar o que o Anselmo lançou aí como um posicionamento de fé e falar: o mundo vai te cobrar o que você tem falado. Tá? Eu não estou falando isso para você, viu, Anselmo? Eu estou falando isso para nós. Ok? O mundo vai nos cobrar. Nós estamos falando que o Cristo, o Filho do Deus vivo, se manifesta em nós. O mundo vai nos cobrar disso. Tá? Porque é a única forma deles verem algo que eles mesmos estão criando, né? Que nem a fornalha ardente lá daquele rei, foi criado com um objetivo, que era para todo mundo negar o seu Deus, era para todo mundo negar a sua crença, era para todo mundo negar a sua posição espiritual, né? E se submeter aos ditames do mundo, e aqueles jovens não fizeram isso. Outros homens, alguma outra mulher, né, que tivesse Deus naquela época lá, tiverem se submetido, percebe? Mas aqueles três jovens não negaram a sua crença, ok? E por não negar, eles foram colocados em xeque. Por não negar, eles foram cobrados, né, do seu posicionamento de fé. E não se intimidaram diante daquela situação. Né? Eu escutei um discurso do André, o ministro do STF lá, o último agora que entrou, né? André Mendonça, acho que é isso mesmo. Né? Ou seja, ele falou no finalzinho, né? Nós, por causa da nossa fé, nós não vamos matar as pessoas, mas também por causa da nossa fé, nós vamos morrer para defendê-la, se for necessário. Percebe? Então, é um posicionamento bastante forte, a declaração dele perante lá, os demais 10 ou 9 ministros, né, que estão fazendo justamente o exercício ministerial da impiedade sobre o Brasil. Tá? Ele não se intimidou, ele falou bem claro, diante daqueles homens e daquelas mulheres lá, o posicionamento de fé deles. E ele jogou um desafio, né, que não é ele sozinho, ele não está sozinho nisso. Ele colocou todos nós, cristãos, no mesmo barco. Tá? Não estamos dispostos a matar pela nossa fé.
mas estamos dispostos a morrer pela nossa fé, se preciso for. Né? E aqueles meninos lá, aqueles jovens, falaram a mesma coisa. Olha, o Deus que nós servimos pode nos livrar da Covid, pode nos livrar do STF, né? Aqueles meninos lá daquela época lá da fornalha ardente. Eles falaram tudo isso aí. Mas, se quiser, paciência, né? Eu vou confessar. Eu passei o 1º de janeiro sozinho, isolado, porque estava com Covid. Olha que beleza. Né? E isso diminuiu a minha fé? Não diminuiu, mas eu estava com Covid. Tá certo? Aí minha esposa também estava, minhas filhas também estavam, tal. Ou seja, já saímos dessa situação, ok? Mas por força jurídica, né? Eu não pude me comungar com o Manel, com o Paulo, não pude ir na empresa, não pude fazer um tanto de situações, ok? Mas isso também não vai diminuir a minha fé, né? Porque o Deus que eu sirvo me dava a convicção plena de que eu iria sair dessa situação, ok? Agora, o que acontece? A gente tem feito uma situação que precisa ser analisada. A gente... Qual remédio que eles nos receitaram? Nenhum. Só recomendação, tome a 3ª dose da tua vacina. Por isso que você não sei o quê. Tome não sei o que, não sei o quê. Isolamento, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o quê. Né? Então, a gente tem que pensar certinho, né? Qual é a nossa postura, espiritualmente falando, diante desses fatos, né? Que esses fatos são fatos de manifestação da impiedade, tá? E como, diante desse ministério de impiedade, nós podemos manifestar o ministério da piedade, tá? Gostei, Anselmo, do teu posicionamento, né? Do Altíssimo continua sobre você, a bênção do Altíssimo continua sobre a sua família, tá? Realmente é um posicionamento coerente, tá? Não estou me chamando de incoerente, tá certo? Mas penso eu que essa postura tua é mais coerente do que a minha, tá? Por um lado, eu concordo com isso, por outro lado, eu concordo de uma outra forma, tá? Porque eu quero ver uma outra experiência que não somente essa experiência de chegar e desafiar o sistema de uma maneira puramente, vamos pôr assim, física, vai? Eu estou pensando que nós temos que ser os seres espirituais que nós estamos falando que nós somos, tá? E manifestar as atitudes espirituais que nós já falamos que já temos, tá? Esse Cristo Filho do Deus vivo, o Verbo encarnado, né? Essa experiência que o Paulo desafiou na semana passada, que ele quer ver Cristo, essa experiência ela tem que ser viva em nós, para depois ser viva ao mundo. Precisa ser mais intensificada em nós, para que depois seja manifestada ao mundo, tá? E eu preciso, junto com os irmãos, né? Nós jogamos esse desafio no dia 1º de janeiro, e eu quero, junto com os irmãos, topar essa briga, tá? Qual é a briga? A briga de vencer o meu primeiro inimigo. E cada um tem diante de si mesmo o seu inimigo. Esse inimigo, o meu inimigo, chama-se Ronaldo, já falei para vocês, né? Eu quero vencê-lo totalmente. Eu quero realmente ter diante dos meus olhos a revelação da negação do próprio Ronaldo, tá?
em plenitude. Agora, isso não é resistir ao Ronaldo. Um momentinho só. A gente tem falado acerca de desprezar o mal. A gente tem falado que o verbo desprezar é um verbo negativo. A gente tem falado que nós temos negativar o negativo. Ou seja, o mal é ruim, mas é uma energia. E negativar uma energia negativa nada mais é do que transformá-la em positivo. Nós já falamos sobre essa situação algumas vezes. Tá? Estou aqui de novo falando da mesma situação. Porque resistir ao Ronaldo não é medir forças com o Ronaldo. É pegar o lado ruim do Ronaldo e, em Cristo Jesus, transformar em algo positivo. Porque essa é a função de Cristo Jesus. Né? Está escrito lá que Deus transforma o mal em bem. Então, ele não mata o mal. Ele transforma o mal em bem. Como está escrito também que o mal existe para o aperfeiçoamento do bem. Então, o mal, o bem necessita do mal para ser aperfeiçoado. Como também que está escrito lá que o ouro refinado, ele é purificado por ser derretido, tirado suas impurezas 7 vezes. Então, é um tratamento profundo, onde as impurezas afloram, né, diante da luz de Cristo, e a luz é tão intensa que ela derrete o ouro, tá certo? Que a única forma de ser o ouro apurado é pela luz intensa de Cristo Jesus em nós. Essa luz tem realmente nos purificado, porque tem derretido todo o nosso ser, tá? Transformando toda aquela situação que estava contaminada pela impiedade do mundo, possa ser transformada em um convívio pela depuração da nossa energia negativa, transformada em energia positiva. Somando com a nossa energia positiva, que já está sendo exercitada e aperfeiçoada através do mal que nos cerca. Entende? Então, para mim, é maravilhoso ver o quão intenso o STF está sendo na manifestação das suas impiedades. O quão intenso está sendo as manifestações de homens e mulheres que se dizem donos da verdade, né? Manifestando toda sorte de impiedades diante da gente. Porque isso significa que o bem que nós estamos tendo está sendo intensamente chacoalhado para ser aperfeiçoado. Não sei se vocês estão me entendendo. É uma pergunta que eu preciso de respostas. Então, meus irmãos, quando Cristo, né, ainda como Jesus, o Yeshua, né, entrou no templo e fez aquele barulho todo com os vendilhões do templo, né, era forte aquela manifestação. E foi uma manifestação natural, tá certo? Agora, quando Cristo, o Filho do Deus vivo, que a princípio para Pedro era uma revelação, né, e o próprio Jesus reconheceu, olha, é uma revelação. Não foi nem carne nem sangue que tu revelou, Simão Barjonas, mas é meu Pai que está no céu que está te dando essa revelação, né? E essa revelação, que é a pedra fundamental da Igreja de Cristo, né? O pessoal fala que é Pedro, mas não é Pedro. A revelação da Igreja, onde está fundamentada a Igreja de Cristo, é a revelação que Pedro teve. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a pedra fundamental da Igreja. Tá? E essa revelação tem sido verdade para nós.
Tanto é que o mundo já sabe quem nós somos, né? André Mendonça já mostrou para nós lá. Caramba, os meus irmãos cristãos estão dispostos a morrer pela liberdade em Cristo Jesus. E se você olhar bem, nós estamos sim dispostos. Se você olhar bem, talvez daqui uns dias a gente possa ser impedido de viajar de avião por força de lei. Talvez alguns dias a gente possa ser impedido de congregar por força de lei. Daqui a alguns dias podemos ser até impedidos de viajar para Garanhuns, mas já está amarrado em nome de Jesus Cristo, tá certo? Nós vamos para Garanhuns, sim, entendeu? E já estamos nos preparando aqui, se caso não tiver jeito de ir de avião, nós vamos de sprinter, nós vamos de bicicleta, nós vamos de velocípede, mas nós vamos, entendeu? Nós já estamos nos determinados a ir nessa congregação espiritual que nós estamos nos propondo, né, a sermos um nessa situação de ver, né, que o Deus que nós servimos nos livra de todo o mal. O Deus que nós servimos pega o mal e transforma em bem nas nossas vidas. O Deus que nós servimos se engraçou por nós, né? Ao ponto de que ele está, assim, surpreendido com a nossa postura, né? Como aqueles jovens diante da fornalha do rei lá. E nós estamos claramente dizendo, o Deus que nós servimos pode nos livrar, sim, dessa fornalha ardente, desses problemas aí de X ou Y, né, ou Z que tenha pela frente aí. E por nós não negarmos esse Cristo que realmente tem se manifestado em nós, eu tenho sentido que a nossa vida tem mudado, e mudado muito para melhor. Eu tenho sentido que realmente tem coisas que não aconteciam em nossas vidas que começaram a acontecer. Tem bênçãos que a gente sonhava que começaram a ser manifestadas em nossas vidas. Tem libertações que nós precisávamos que começou a acontecer. Tem visões que nós não víamos, que nós desejávamos e sonhávamos ter, começou a acontecer. Tá? E esse ano, embora está chovendo muito, né? E eu tenho falado no meu coração que são chuvas de bênção, então são chuvas de bênção intensas nesse momento que está acontecendo. E eu tenho uma ordenança divina, né, que fala bem claro, já que são chuvas de bênção, né, você deve pedir bênção ou chuvas de bênção em época de chuvas de bênção. Então eu quero incitá-los, né, é o momento de você pedir mais bênçãos em sua vida, mais bênção na vida da sua família, mais bênção na vida do corpo de Cristo multimembrado. Porque esse ano de 2022 é ano de bênção. E começou com chuvas, com inundações, com isso, com aquilo outro, porque, naturalmente falando, está tendo uma submissão do mundo natural ao mundo espiritual. Tá? Agora, as chuvas de bênção estão tão intensas que a gente tem que ficar com prudência diante delas. Né? Aqui em Capitólio, não sei se vocês já viram alguns vídeos aí, né? Caiu um pedaço de montanha em cima de algumas lanchas aqui, matou gente e tudo mais. Só que eles foram avisados, entende? Para poder sair daquele lugar que tinha um perigo ali. E eles não deram atenção. E eu quero avisá-los, entende? É um ano de bênção. Então, a ordenação de bênção é tão intensa porque o mundo está tão carente que vai vir um dilúvio de bênçãos, ok? Eu quero estar com o Ronaldo carnal debaixo dessa chuva de bênçãos, entendeu? Eu quero que o que seja levado, que seja transformado, que seja mortificado, que seja retificado, é o Ronaldo carnal. Agora, o Ronaldo espiritual vai se embebedar, né? Então eu preciso de pouca coisa para poder ficar embebedado de bênção. Eu não preciso que caia um dilúvio em cima de mim para que eu seja abençoado,
entendeu? Esse dilúvio é para o mundo, não é para nós, tá? Então, um cano para poder passar um volume de bênçãos por ele tem que estar limitado à capacidade de vazão daquele tubo, tá? Quem faz cálculo de tubulação para residência sabe do que eu estou falando, ok? Você quer muita pressão, você coloca um tubo fino. Se quer pouca pressão, coloca um tubo muito grande. Mas o tubo fino, com muita pressão, tem pouca vazão. O tubo grande, com baixa pressão, tem muita vazão. Então, cada coisa no seu devido posicionamento, ok? E, de novo, eu quero avisá-los, é um ano de muita bênção, entendeu? Então, para você receber, né, lembra da viúva lá, né? Ela não tinha mais nada, tinha só uma porção de azeite, uma porção de pão, né? E o profeta mandou preparar, e ela preparou, né, por uma submissão àquele profeta, e um milagre mandou que ela fosse dos vizinhos, pegasse as vasilhas, outro milagre foi de uma outra forma, mas o interessante é o seguinte, que os dois milagres se convergem numa coisa, na multiplicação da bênção na vida daquelas pessoas, ok? E eu quero também falar com os irmãos, você quer receber mais bênção? Então, alargue a sua tenda. Você quer receber mais unção? Então, abra espaço em sua mente para que você possa receber mais coisas, porque não tem como a impiedade prevalecer na tua mente. Quer falar, irmã? É, Pode falar. sabe, irmão, dentro dessa palavra, dentro dessa palavra que estou ouvindo de vocês, desse pensamento seu, irmão, então vem aquele pensamento, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Olhando os momentos que você apresentou sobre os irmãos, os 3 amigos Daniel lá na Fornalha Ardente, aquela época lá, aquela fé deles, aquele momento deles, eu acho que já apontava para servir de lição para nós hoje. Então, voltando ao assunto inicial, de vacina, de política, de Covid, de tudo isso, nós sabemos que é porque o mundo está posto no maligno. Eu sempre tive a minha decisão politicamente. Quando havia eleições, eu conversava com o Benedito, a gente vai votar em quem? Ele sempre dizia assim, minha filha, vote em quem você quiser. E na hora, eu vou votar em alguém, porque se eu estou neste mundo ainda, eu preciso obedecer. Porque por mim não votaria em ninguém, porque eu só quero confiar em Deus, em mais nada. E eu sempre ouvi aquela palavra dele, e é tanto que ele nunca disse a mim quem ia votar, nem eu dizia a ele, eu vou votar em fulano. Eu votava em quem eu queria, e ele também votava em quem ele queria. Nunca tivemos, assim, uma decisão política. Eu vou votar em fulano, não. Agora, na época de Lula, eu votei por amor a Lula, porque ele é meu conterrâneo. Eu vi a história dele, eu sei mais ou menos onde ele nasceu, como foi a vida dele, então eu votei por amor a ele. 2 vezes votei, não sei se errei, se não errei, mas eu fiz por amor. Então vem agora esse momento, com questionamento de vacina, toma ou não toma, é certo ou não é, alguém está errado, alguém disse que é errado, outro disse que... Então, o que é que eu vejo? Outros falam que o governo de Lula não prestou, Bolsonaro aqui é o bom, mas bom não tem ninguém, bom só Deus. Então, eu tenho me apegado muito em Romanos capítulo 13, que diz assim, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por eles instituídas.
de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Então, é para obedecer à autoridade, porque ela é constituída por Deus. Se ela não presta, se ela não serve, o problema não é meu. O problema foi Deus que colocou entre nós. Então, eu lembro também lá em Samuel, quando o povo pediu um rei, e ele ficou muito nervoso, muito temeroso, e foi falar com o Senhor. E o Senhor disse a Samuel: Samuel, este povo não está contra você, não, Samuel. O povo está contra mim. Está contra mim. Então, o que o povo hoje está, não é contra as autoridades, eles estão contra Deus, não estão fazendo a vontade do Senhor. E quando a gente vai olhar, nós também, como cristãos, como servidores de Deus, estamos contra Deus. Precisamos buscar mais ao Senhor, precisamos entender mais o que o Senhor tem para nós. E quanto a obedecer ou não, eu creio que nós devemos obedecer às autoridades. Porque se elas estiverem fazendo errado e estão, é a Deus que eles vão prestar contas. Essa foi a minha palavra. E voltando ao pensamento, tudo concorre para o bem. Mesmo essas coisas que a gente acha que é o mal, concorrem para o bem. Eu tomei as vacinas. E depois, quando tive Covid, achei que sabia. Mas muita gente me convenceu, dizendo: se você não tivesse tomado a vacina, teria sido muito pior. Eu não sei se é ou não, eu só sei que já passei por ela e estou aqui muito bem. Graças a Deus. É isso que eu queria dizer.